quando eu penso numa instituição financeira, é muito mais do que cédulas de dinheiro, né? Como é que eu consigo diferenciar entre uma empresa séria e uma empresa que não é séria? Uma empresa que eu vou fornecer os meus dados e ele vai ser bem gerido por eles ali, e a outra empresa que não tem compromisso com isso. Vale a pena a gente estar atento também no que é chamado de phishing, que são e-mails que os criminosos enviam. Você olha, aparentemente é ok, tudo certo. Para nós, como a DCMI, que temos procurado, né, levar as coisas da maneira mais séria possível, mas o senhor tem um olhar técnico sobre isso. Então, assim, para além de todo o nosso envolvimento emocional em tudo aquilo, o senhor vem e nos ajuda a olhar, né, para esse macro e analisar, olha, isso aqui é bom, mas o processo aqui precisa ser melhorado. Tudo na vida tem um início, meio e fim, inclusive os dados pessoais. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso BelieveCast. O BelieveCast é o podcast da DCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Sempre temos o privilégio de abordar muitos assuntos especiais e recebemos pessoas muito especiais aqui. Hoje eu recebo meu querido amigo, pastor Tiago Dutra, para nós trocarmos uma ideia aqui, conhecer um pouquinho da história, né, que é longa, cheia de muitas bênçãos, de muita graça de Deus, e também falar um pouquinho sobre fé e vida profissional. Pastor Tiago Dutra, seja muito bem-vindo. Pastor Eliel, que alegria estar contigo, privilégio. Dou graças a Deus pela oportunidade mesmo de estar contigo. Espero que esse tempo seja um tempo de reflexão e vamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, alegria. E como eu disse, eu queria conhecer um pouquinho, né? A gente já conversou nos bastidores um pouco sobre a sua história, mas eu queria que o senhor apresentasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que foi o início dessa caminhada? Se já cresceu num lar cristão, se converteu posteriormente? Como é que foi o desenvolvimento aí desses primeiros anos do Tiago Dutra? Pastor Eliel, minha história com Cristo, ela é desde o meu nascimento, graças a Deus. Nasci num berço evangélico, desenvolvi toda, né, a minha fé em Deus, né, pelo exemplo de meus pais, e desde muito novo, né, também já me envolvi, me comprometi com o reino de Deus, desde muito criança. Esse é um pouquinho do Tiago. Que legal. E a senhora é nascida aqui na região mesmo, de Curitiba? Eu nasci no interior do Paraná, Interior do Paraná. Campo Mourão, distrito de Farol. legal. Acho que nem tem mais Farol lá, mas Já ficou na história. ficou na história, mas nasci lá, mas vim muito cedo para cá. Cheguei em Curitiba por volta dos 5 anos de idade e me desenvolvi aqui, enfim, até a maturidade. Nunca mais saí daqui de Curitiba. Aliás, Curitiba é maravilhosa, né? É, são suspeitos de dizer, mas é uma benção, né? E a vida ministerial, ela começa aqui em Curitiba mesmo, na Assembleia de Deus? Como é que foi? Minha vida ministerial, ela começa ainda numa outra denominação, na Igreja Metodista Wesleyana. Olha só. Eu cheguei a ser diácono, ainda solteiro, na Wesleyana, e vim a participar da Assembleia de Deus por volta dos meus 19 anos. Aí, já em Colombo, aos 19 anos, iniciei o desenvolvimento do meu ministério, né, com a juventude, liderando jovens, mas enfim, comecei na Wesleyana e depois dos 19 anos, isso já se vão aí mais de 30 anos, exercendo o meu ministério, minha fé, servindo a Jesus na Assembleia de Deus. Que legal. E sempre voltado para essa questão pastoral mesmo, cuidando com jovens, liderando igreja também, pastoreando igreja? Sim, voltando atrás um pouquinho, na Wesleyana eu também liderei jovens, então desde menino, aos 14 anos, eu já estava envolvido com a liderança, né? Na Assembleia de Deus, chegando como eu comentei, ali por volta dos 19 anos, já assumi responsabilidades também. Na sequência, passou um tempo, me casei. Quando me casei, desenvolvi um ministério itinerante por uns 2, 3 anos. Na sequência, assumi uma congregação, onde dirigi por volta de 7 anos, né? Uma congregação aqui no bairro em Colombo, no Jardim Esmeralda. No mesmo local, 7 anos? No mesmo local. Eu fui pastor de uma igreja só, né? Literalmente pastoreando, apenas pastoreei esta igreja. Depois fui convidado para assumir a coordenação da juventude da Assembleia de Deus em Colombo, na época, né? Na AD Colombo. E assim foi meu ministério, né? Depois disso,
fiquei um tempo em Curitiba, na Assembleia de Deus em Curitiba, e agora eu tenho o privilégio de estar com vocês aqui em Colombo, na DCMI, junto do nosso pastor sênior, pastor presidente, a quem aproveito para enviar um abraço. Deus abençoe o senhor, pastor. E temos a minha jornada, né, se resume a servir a Jesus. Atualmente tenho me dedicado mais a uma fala a casais, a famílias, atuando, apoiando no que eu posso, né? Ao senhor, a toda a igreja, a escola dominical, enfim. Esse é um pouquinho do Thiago, da vida ministerial do Thiago, um pouquinho da história do Thiago Dutra. Que legal, que legal. E no quesito profissional, como é que foi a sua trajetória? Teve longos anos numa empresa só? Teve em vários locais? Como é que foi esse processo? Então, eu gosto muito também de falar da minha vida profissional, né? Eu comecei muito cedo também, como CLT aos 14 anos, mas desde os 7 anos, em função da minha história social, vamos assim dizer, da minha família, né? Eu tive que trabalhar muito cedo, né? Mas iniciei como profissional aos 14 anos de idade, passei por várias empresas, mas ao final, assim, da minha carreira, depois de 35 anos praticamente de CLT, né? Eu estive por 7 anos no grupo Bourbon Hotéis e Resorts, né? Como executivo de tecnologia da informação. Passei 14 anos no grupo Positivo, um pouco antes, né, da Bourbon, atuando sempre no mesmo segmento, gestão de pessoas, liderança, tecnologia, até que próximo dos 50 anos, né, aí eu resolvi empreender. Que legal. Juntou toda essa experiência, esse tempo de caminhada e empreender. E a sua formação é específica em alguma área? Eu tenho formação na área de tecnologia da informação. Eu sou bacharel, na época se chamava informática, né? Sou bacharel em informática. Tenho especialização, todas as minhas especializações são em gestão de negócios. Então, tenho pela FGV um MBA, tenho especialização pela Federal em gestão estratégica de negócios. E agora, com a consultoria, aí eu voltei mais um aspecto mais técnico, né? Focando em certificações internacionais para cumprir com a segurança da informação, Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, esse... Legal, o famoso LGPD, né? A famosa LGPD. Que legal, pastor Thiago. O senhor comentou que 5 anos, né, que o senhor tem prestado serviço nessa área. Como é que foi essa mudança, né? Eu acho que é até legal para muitas pessoas que estão ambientadas com o CLT, né, ali uma coisa mais formal, por assim dizer, e agora ter que sair de uma zona de conforto e ir para o processo de empreender. Como é que foi esse desafio? Sabe que existem 2 formas de empreender, né? Você empreende por oportunidade ou empreende por necessidade, né? No meu caso, acho que foi um pouco de cada, porque quando eu, né, fui demitido da Bourbon, né, houve ali um processo de antigamente se chamava de reengenharia, né? Ou seja, de juniorização da liderança. Então tinha lá a diretoria, etc. E o pessoal, né, a alta administração resolveu substituir por gerentes, para economia mesmo, literalmente, né? Aí eu me vi assim, já próximo dos 50, o que eu vou fazer, né? O mercado já é um pouco mais fechado para quem está próximo, né, dos 50 anos, está nessa faixa etária. E então eu vi uma oportunidade de empreender. Mas antes, eu tive uma oportunidade também de atuar no terceiro setor. Eu fui convidado para ser diretor administrativo da Assembleia de Deus em Curitiba, fiquei 1 ano, né? Acabei renunciando ao meu mandato 1 ano antes, era um mandato de 2 anos. Entendi que naquele momento, talvez eu tivesse que me dedicar mais um pouco ao mundo corporativo, fui convidado, voltei. Foi então assim uma idas e vindas, né? Até que eu entendi, né, que havia uma oportunidade de empreender, tendo em vista que a Lei Geral de Proteção de Dados acabara de ser aprovada, foi em 2018. Em 2020 eu abri a consultoria,
né, a Tumin 7, especializada em privacidade, segurança da informação e tecnologia. Então, eu entendo que foi assim um misto dos dois, né? Um pouquinho de oportunidade, função da lei, e um pouquinho também de necessidade, porque eu entendi que eu já não cabia mais naquele momento no mundo corporativo. Não sei se eu me faço entender. Sim, sim. Foi uma coisa que foi crescendo. É isso. Foi se tornando mais claro. Foi algo que, exatamente, as circunstâncias, né, foram me conduzindo para isso. A gente às vezes planeja, né, tem um sonho, etc., mas a nossa vida é muito disso também, né, das circunstâncias, de oportunidades que surgem no meio do caminho que vão te direcionando, né, e foi um pouco disso comigo. E a gente está pensando tudo isso a partir de uma perspectiva de fé, né? Então, assim, Confiança em Deus, confiança em Deus, entender propósito, entender lugar, onde Ele quer que eu sirva, né? E ao mesmo tempo servindo e também recebendo a minha lucratividade que eu preciso sobreviver também. É muito interessante isso, né? Porque parece que existem algumas pessoas que elas têm como se fosse uma predisposição a ter um perfil de personalidade que elas se arriscam mais do que outras, né? E tem outras que são mais conservadoras nisso, né? Mas entender as oportunidades é extremamente importante, independente do perfil de personalidade, né? A capacidade de ler cenários, eu entendo, né? Claro, tem um empreendedor que ele é muito mais aguerrido, né? Ele vai muito mais para cima, que é isso, sangue no olho que você comentou, né? E eu acho que esse é o empreendedor nato, né? Ele não aceitaria passar o que eu passei, por exemplo, a vida toda empreendendo, né? Eu tenho um irmão que é assim, ele sempre foi empreendedor, né? Sempre foi dono do nariz dele. Mas só que quando você também tem uma experiência, né, isso que eu vivi, quando você vai empreender também mais pé no chão. São coisas distintas, assim, mas funciona. Eu acho que existem os dois perfis no mercado e acho que funcionam. E é possível dar certo. É possível dar certo nos dois. Um deles. Legal. E essa questão de ser alguém que vai empreender com o LGPD, porque eu acho que é o carro-chefe seu hoje, né? LGPD e segurança da informação. Segurança da informação. Isso vai também se tornando mais claro que seria esse o caminho? Ou já mesmo antes já tinha uma ideia de que desenvolveria nessas áreas, assim? Que começa em 2018, como o senhor disse, né? Isso. 2 anos depois, o senhor decide empreender. Decidi empreender. Eu fiz um papel muito de evangelização, né? A gente chamava de evangelização da cultura, porque é uma cultura de segurança da informação, de privacidade, de proteção de dados, né? A gente vê ainda as pessoas ainda sem consciência disso. Então, eu tive muito esse papel, né? E vejo que está dando certo, respondendo sua pergunta, que está dando certo, né? Claro, eu sou um grão de areia nessa praia, tem muita gente fazendo o que eu faço também, mas vejo hoje um nível de maturidade de segurança da informação no mercado corporativo como um todo, nas empresas como um todo, maior. As pessoas, os empresários já se preocupam, até o pequeno empreendedor, empresário já começa a se preocupar com a proteção dos dados das pessoas. A gente vive um mundo digital, né? Um mundo muito instável, onde as pessoas pensam que a internet não tem lei, né? Então acaba tendo aí desafios, mas muitas oportunidades também para quem atua nesse cenário. Legal. E é possível, assim, mensurar o que propiciou essa chegada do LGPD? Porque, assim, de alguma forma, os dados sempre precisaram de um determinado cuidado, mas, assim, ter essa formulação mesmo, assim, oficial, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, dá para dizer o que foi um ponto motriz para fazer com que ela fosse estabelecida? Quais os problemas, por exemplo, o cenário, né? Tem um ponto bem interessante, até numa outra oportunidade que eu tive aqui, eu comentei sobre isso, mas teve uma situação de uma eleição americana, acho que foi em 2014, que houve um problema de uma empresa, né, uma consultoria, a Cambridge Analytica, ela utilizava os dados das pessoas que tinham se cadastrado no Facebook, e ela fazia uma análise de perfil para entender quem era de direita, quem era de esquerda. Né? Aí o que acontecia? Ela reforçava o perfil de direita, né? Ou seja, mandava comunicado
para quem era de direita, para reforçar o posicionamento. Quem estava em cima do muro, obviamente, ela também investia nisso e o de esquerda deixava para lá. Uhum. Então, isso foi chamado um grande escândalo na época e que despertou a União Europeia Uhum. para dizer, gente, a gente precisa olhar para as questões de legislação de privacidade e proteção dos dados. Porque quem se cadastra, por exemplo, numa rede social, ele não tem a expectativa de que as pessoas vão utilizar os seus dados para, por exemplo, fazerem o que a Cambridge Analytica fez. Quando você se cadastra numa rede social, qual que é o seu propósito? No caso do Facebook, é se relacionar com as pessoas. Uhum. Então, não há expectativa de fazer o que foi feito. Tem uma finalidade específica. Uma finalidade específica. Então, a partir disso, gerou, né? Respondendo à sua pergunta, gerou essa atenção. Em 2018, entrou em vigor a nova lei, o GDPR, o General Data Protection, Uhum. na Europa, né? Entrou em vigor. E em 2018, no Brasil, estava sendo aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, que, aliás, segue, ela vem na esteira do GDPR, né? Uhum. Dessa lei europeia. Mas assim, como o pastor comentou também, Uhum. a questão da privacidade ela é muito antiga, na Europa especialmente. Se falava nisso, né? Desde a década de 70. Uhum. Mas se você for pegar os direitos humanos, em 1948, já se falava disso também, né? Da proteção dos dados, da privacidade, da inviolabilidade do recinto doméstico, do lar. Uhum. Então isso é uma crescente. Hoje a LGPD ela vem em resposta à crescente onda tecnológica, né? Da web, das redes sociais. Hoje tudo está na nuvem, né? Tá tudo online. Então, os nossos dados estão espalhados por todos os lugares. Então, se você não tem nenhum tipo de legislação para isso, se hoje já é difícil com legislação, sem legislação, não sei o que seria dos nossos dados. Né? Interessante. Então, eu acho que a gente pode falar sobre confiança. Eu acho Quer que dizer- a centralidade disso é saber até que ponto os dados que estão sendo compartilhados, ele tem a confiança de que está sendo destinado para o caminho certo. Podemos entrar nessa? Opa, Então, vamos lá, o senhor que me Vamos conduz. falar sobre isso. Pensando nesse cybermundo, o que seria confiança dentro dessa realidade, né? Se a confiança é essa questão chave, eu tô, como foi o caso lá, né? Eu tô Uhum. colocando as minhas informações no Facebook, em qualquer outra rede social ou qualquer plataforma que tá me chamando para cadastrar, né? O Instagram tá cheio disso, né? Saiba mais. Aí a pessoa clica aqui. lá, vou fazer um cadastro ali. O que seria as bases dessa confiança pensando nesse cybermundo aí, na confiança dentro da tecnologia? Então, a confiança é um tema bastante interessante para a gente pensar, né, nesse contexto digital, especialmente nesse contexto digital. A confiança, eu diria que é a base de tudo. É a base dos negócios, é a base da vida pessoal, dos relacionamentos, né? A confiança tem a ver com a nossa fé. Uhum. A confiança está presente em tudo, né? Eu gosto de olhar para a confiança também como sinônimo de reputação. Quando você quebra a confiança, você tem um problema sério de reputação. Uhum. Eu me lembro de uma história também dos nossos pais, né? Talvez os seus pais utilizassem essa metáfora também. Olha, o que a gente tem de mais importante é o nosso nome. Sim, Cuidemos do nosso nome, né? reputação diante Que das é, pessoas. na verdade, a reputação. Uhum. Em outras palavras, que é a confiança, né? Quando se quebra a confiança, perdeu-se, é a base de tudo, perdeu-se Uhum. tudo, né? Interessante. E nesse sentido, assim, de pensar, claro, a gente está pensando num todo, né? Pensando a partir de uma cosmovisão de fé, enfim, o que seria essa realidade de confiança, assim, para uma realidade de empresa, né? O que sustentaria essa vivência de empresa para que ela tivesse essa confiança? Deixa eu tentar colocar melhor aqui, para que a empresa possa gerir de tal maneira
os dados daquela pessoa com confiança, o que a empresa faz para expressar essa confiança e o que a pessoa espera que a empresa possa fazer para gerar. Não sei se ficou clara essa pergunta, né? Sim. Porque a gente está falando de dois lados, né? Alguém que está fornecendo dados e alguém que está gerindo esses dados. Né? É uma relação de confiança. Relação de Tem uma confiança. ponta e tem a outra, né? Aham. É exatamente isso. Então, veja, a gente estava falando, né, que a confiança é o alicerce, né? Uhum. Sem ela, os negócios são insustentáveis, as tecnologias em geral são inseguras, né? Uhum. Então, vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui do banco, né? Uhum. Quando a gente está falando em negócio, então pegar um exemplo de banco e um outro exemplo de um e-commerce que está na vida de todo mundo, né? Está presente na vida de todo mundo. Uhum. Todo mundo compra pela internet hoje Uhum. e todo mundo tem algum tipo de relacionamento com o banco, né? Sim. Então, veja, é muito mais, né? Quando eu penso numa instituição financeira, é muito mais do que cédulas de dinheiro, né? De eu fazer um Sim. depósito lá e garantir. Qual que é a sua expectativa? É que o Uhum. banco garanta o seu saldo no momento que você precisar dele. Imagine você ter uma conta no banco no momento que você precisa, cadê? Sumiu. Sumiu. Ou ainda, não tem saldo, não tem disponibilidade hoje. Tudo bem que para grandes valores, assim como o senhor, certamente terá que fazer reserva, né? Amém. Recebo, né, você? Para grandes, é claro que a gente sabe, grandes saques tem que fazer reserva, etc. Mas, no geral, No na dia a vida dia, geral, no dia a falando. dia, o que a gente espera é disponibilidade. Uhum. Agora, imagine se um banco não assegura isso. Bom, quebrou a confiança. Ninguém mais vai querer depositar dinheiro lá, porque a hora que ele precisa, não tem. Vamos olhar para um outro exemplo, o e-commerce, que também está presente na vida de todo mundo, né? Então você está ali, vai comprar alguma coisa na Shopee, ou sei lá, na Amazon, né? Você confia naquele site. Aquele site, de fato, é verdadeiro, que quando você colocar o produto no carrinho lá, né, e ele te pedir o cartão de crédito, você vai colocar ali, tá garantido, quer dizer, não vai se utilizar para outra coisa, né? E tem mais uma outra questão dentro do e-commerce, né? Você tem a confiança de que o produto vai chegar no prazo combinado. Se a Amazon, se a Shopee, seja lá, quem for, com quem você esteja relacionando, né? A sua negociação, a transação ali, se isso é quebrado, pronto. Então, os negócios não são sustentáveis, eu diria assim, sem confiança, Uhum. sem uma relação de confiança. Então, a relação de confiança, ela vale, né, para as amizades, dentro da família, né, Sim. mas no mundo dos negócios e em relação a Deus também, né? E como que é possível hoje mensurar isso, né? Que a gente está fornecendo os dados. Como é que eu consigo diferenciar entre uma empresa séria e uma empresa que não é séria? Uma empresa que eu vou fornecer os meus dados e ele vai ser bem gerido por eles ali e a outra empresa que não tem compromisso com isso. Como é que eu consigo diferenciar? Eu estou pensando como um consumidor, né? Uma pessoa que está vendo Ah, de sim. fora. Como é que é possível fazer essa leitura? Tem algum indicador onde eu possa me basear nisso? Aí é um ponto mais prático, né, pastor? Eu estou Uhum. entendendo que é nessa linha. Sim. Então, existem várias formas de você olhar. Uma delas, por exemplo, bem básica, né, que a gente acaba trazendo nas nossas falas de conscientização, é você olhar, por exemplo, no site, você que está acompanhando a gente, né, você olha no site lá, vê se o HTTPS tem um S de segurança, né, depois do HTTP. Então, esse é um exemplo, né? Tem um cadeadinho, né, que você observa antes de imputar os seus dados ali, né? Outros aspectos de segurança, né? Você, por exemplo, se você tem um cadastro, você coloca uma senha mais forte, com caracteres especiais, números, letras maiúsculas, minúsculas, e são aspectos para a sua própria segurança, né? Hoje a gente fala também num outro fator importante, que é você não apenas utilizar a senha, mas utilizar um segundo fator de autenticação, né? Uhum. Tem hoje uns aplicativos que fazem isso para você. Não utilizar a mesma senha, por exemplo, para várias aplicações, você procurar segmentar isso, uma senha para uma aplicação A, uma senha outra para a aplicação B, porque se aquele site, vamos supor, o A, que você colocou a tua senha lá, for vulnerável, não for seguro o suficiente, e alguém roubar os teus dados ali,
se você usou a mesma senha num outro site, vai ser fácil de acessar, né? Sim. O criminoso vai ter maior facilidade de burlar, né? E de Que ele já conseguiu em roubar os dados. E a mesma senha. Daí ele não tem nem dificuldade, né? Na verdade, ele usa só a senha e deu, né? Não tem segundo fator de autenticação, por exemplo, e assim vai. Né? Mas esse é um exemplo apenas. Mas eu diria assim que, de forma geral, as pessoas não consegue diferenciar. Né? Uma outra coisa é você olhar para o nome do site, entender se não tem ali um caracterzinho, um caractere diferente, né? Que confunde. Então, por exemplo, você tem um R e N. Um R, sabe? Um R minúsculo e um N. Quando ele está lado a lado, é fácil de confundir com um M, por exemplo. E os criminosos fazem isso. Entendi. Só que a gente está vivendo agora, pastor Eliel, um boom da inteligência artificial, né? Onde os criminosos vão se valer de outros recursos, eles estão inovando, eles estão um passo à frente, né? Eu costumo dizer que eles sempre estão um passo à frente de nós, cidadãos de bem, né? Cidadãos de bem. Então, é um desafio. E por isso eu acho que é importante essa questão da confiança, né? A gente conversar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Então, assim, os sites o empreendedor que está me vendendo alguma coisa, né? Aquilo que está sendo feito ali no cybermundo. Então, existem, como o senhor falou, o cadeadinho, existem verificação em 2 etapas, né? O que o pessoal diz, pelo menos 2 etapas ali para validar. Então, assim, existem mecanismos que já identificam, né? Que há uma segurança maior para acessar aquele site, né? Exatamente. Mas ainda assim, a gente precisa ficar sempre muito de olho para entender isso. Sempre muito de olho, sempre muito atento. E já que o pastor direcionou para uma questão aqui mais do usuário final, né? Eu acho que vale a pena a gente citar aqui, até vou me direcionar ao nosso ouvinte, vale a pena a gente estar atento também no que é chamado de phishing, que são e-mails, né? Que os criminosos enviam e que você olha, aparentemente é ok, tudo certo. SMS, pastor, né? Nas redes sociais, clique aqui. Aí a pessoa simplesmente clica, vai na confiança. E normalmente quando o criminoso estabelece um alvo específico, ele vai se valer do phishing. O phishing é o principal, a gente chama de vetor de ataque hoje. Porque a pessoa clica e dependendo do phishing ele já abre a segurança do equipamento e rouba dados, ou ainda ele abre uma página fake para você colocar os seus dados lá. Então, muito atento, né, com essa questão. É como se fosse uma isca para puxar a pessoa. O phishing, literalmente, né, é uma isca, né, em inglês o phishing do peixe mesmo. É o phishing do peixe mesmo, né, em inglês, né, o phishing pescar. E exatamente, é uma pescaria, também a gente poderia chamar da famosa engenharia social, é parte da engenharia social, né, que é antiga também, né? Só que agora se vale no mundo digital para roubar dados. Os nossos dados têm valor, são valiosos. Legal. E a gente está falando de questões de espiritualidade também. Onde parte essa questão, na sua percepção, da base bíblica, a base de fé, na questão de confiança? Veja, a gente comentou aqui sobre a importância de estar atento, né, a todos esses detalhes, para não cair uma cilada. Uma cilada, não cair golpe. Enfim, num golpe. Mas, no dia a dia, nós estamos nos relacionando, né, seja com empresas, seja recebendo um e-mail e tal, na base da confiança. A gente falou lá no início que confiança é a base de tudo. Na vida cristã, é a mesma coisa. A confiança é a base de tudo. E quando a gente fala em confiança, não tem como pensar em outra coisa senão a fé em Cristo Jesus, a confiança em Deus. Isso tem até um texto aqui que eu separei para a gente ler junto, que está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A gente está falando de uma relação de confiança em Deus. É a base de tudo.
né? Tem o Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aí vem lá o escritor aos Hebreus, né, dizendo: olha, a fé, né, é o firme fundamento de todas as coisas, é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Bom, a gente está falando de confiança. Né? Então, assim como as pessoas confiam nos sistemas, confiam nos negócios, né? O chefe confia, o líder, né? Melhor dizendo, o chefe é uma palavra antiga já, né? O líder, o gestor confia nos seus colaboradores, os colaboradores confiam no seu líder, né? É preciso também confiar em Deus, mesmo sem a gente perceber o todo, né? Quando um gestor, um líder contrata alguém, ele vê o perfil, vê o currículo, mas ele não conhece a pessoa, ele confia naquela pessoa. E vice-versa. Quando alguém aceita uma proposta de trabalho, ele confia naquela organização, ele verifica se está alinhado ao seu propósito de vida, etc. e tal, mas ele acaba confiando. Então, confiança é a base de tudo. E não basta confiar na nossa relação no nível plano, né? Mas sim, é preciso confiar em Deus, né? Esse é o contraponto que a gente faz aqui. Acho que é fundamental para a nossa vida, especialmente para quem nos acompanha aqui, que busca servir a Deus. Muitas vezes a gente falha um pouquinho nessa questão da confiança, né? É preciso confiar em Deus. Legal. E é uma coisa que volta naquela situação, né? Não é uma coisa ou outra, né? Uma coisa é outra. Apesar de todos os mecanismos que eu possa ter para aumentar a minha segurança, para fortalecer a confiança no aspecto humano, parece que essa relação com Deus, ela me prepara também para essa outra, né? Porque espiritualmente falando, até as coisas que possam sair fora do controle, as coisas que eu não percebi, né? Deus pode me dar essa graça suficiente de enxergar ali. Então a confiança em Deus me fortalece até para me olhar com confiança as demais relações fora, né? E mesmo que você não enxergue, né? Mesmo não enxergue. Mesmo que você não consiga enxergar, a confiança você está confiando que a sua vida é de fato dirigida pelo Senhor, vamos assim dizer. E aí tem um outro texto que eu gosto bastante, que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Então, confiar é isso, é acreditar que em meio a todas as circunstâncias, o melhor de Deus está reservado para nós, o melhor de Deus. Eu diria, eu tomo cuidado com essa frase, porque ela também é muito utilizada hoje, porque Fica batida, é muito batida, né? Porque na verdade o melhor de Deus é Cristo, né? No fundo é isso. Mas o melhor de Deus para nosso tempo aqui também, né? No sentido das nossas relações, Deus está cuidando, né? E Deus tem a provisão para nós. Sim, é a ideia do salmista, né? No Salmo 127, se o Senhor não guardar a casa, em vão E vigia vigia e sentinela, né? E é interessante pensar, né, pastor Tiago, que não é eliminar, então significa que eu não preciso me precaver? Não, eu preciso, mas assim, por mais que eu me esforce... Aquilo que você não vê, Deus cuida. É, interessante. E tem a relação de confiança também, eu acho que no exemplo de Pedro, né? Tem. Essa é boa também de Pedro, né? De Pedro tá ali no barco, no momento de tempestade, de dificuldade, e Jesus dizendo, vem, né? Se tu és realmente o Senhor, então me diga então vem pra cima das águas, né? É uma base de confiança, né? Esse exemplo de Pedro ali é muito interessante, porque ele olha Jesus e ele na verdade está meio em dúvida, né? Se é Jesus mesmo. Isso aqui é água, né? Diz assim, chamando, mas é água. Mas se és tu mesmo, me manda, eu quero andar sobre as águas. Né? Aí o Senhor diz, pode vir. E ele anda, né? O texto sagrado diz que ele anda sobre as águas. E ele está olhando para Jesus. Então isso é uma coisa interessante também para a gente pensar, né? E quando a gente está olhando para o lugar certo, né? Aquilo que a gente está passando despercebido é secundário. Então, qual que é meu foco principal, né? No caso aqui era Pedro, era Cristo. Sim. E ele está olhando para Cristo, ele está andando, né? Esse texto é muito conhecido de todos, né? Ele está olhando para Cristo, está andando sobre as águas. A partir do momento que ele olha para baixo, ele começa a afundar. E aí que ele é chamado a atenção, né? Olha
Olha para o lugar certo de novo, né? Não para de olhar para mim. Não para de olhar para mim, por favor, né, Pedro? E aí ele pede socorro, o Senhor sustenta. Aí tem uma outra visão também, uma outra lição que a gente tira também é isso, né? Que mesmo quando a gente é displicente, deixa de olhar porque é certo e começa a afundar, quando aquele fiozinho de confiança lá na alma, né? Você grita, socorre-me, porque você só grita porque confia, aí o Senhor nunca te deixa, né? Ele, vem cá, te levanta. Põe de pé de novo, né? Isso é bom demais. Fundamental. Bom demais. E pensando na questão prática, como é que a gente pode aplicar essa questão de confiança na sua perspectiva, pastor Tiago, na questão do trabalho, né? Da vida profissional, enfim, como conectar essa questão da confiança na vida do dia a dia também? Então, pastor Eliel, estava pensando aqui, a gente se frustra muitas vezes, né? Muitas vezes nos desanimamos, muitas vezes nos entregamos, quando a gente deixa de confiar no Senhor, né? Ou quando a gente faz isso parcialmente, né? A gente precisa manter, como eu disse há pouco, manter sempre o olhar no Senhor, que é o autor e consumador aí da nossa fé. Mas trazendo para essa questão que o pastor coloca, como a gente une os dois mundos, né? É isso? Isso. Como a gente lida aí com os dois universos de negócios e na vida cristã. Isso. Porque, querendo ou não, só abrindo um parênteses aqui, não tem dicotomia entre elas, né? O pessoal usava dizer assim, existe a vida religiosa e a vida secular, né? Mas, biblicamente falando, não tem dá para separar, né? Vida cristã é vida cristã em qualquer ambiente, né? Dentro da igreja, ou empreendendo lá fora, ou fazendo qualquer outro tipo de atividade. E pensando nisso, como integrar essas duas coisas, né? Maravilha. Bom, aqui é um ponto que eu gosto de destacar, porque independentemente de ser a relação de confiança no mundo dos negócios, ou na vida com Deus, é algo que é construído. Confiança, ela não surge do dia para a noite, é com o tempo, né? E eu demoro anos e anos para obter um nível de confiança contigo. Sim. Mas basta 1 segundo para quebrar a confiança, para perder a confiança. Então, isso vale no mundo dos negócios, nas relações interpessoais como um todo, e também se aplica a Deus, né? Quando eu deixo de confiar em Deus, quando eu me entrego, né, às circunstâncias da vida, eu sofro o impacto dessa perda de confiança em Deus, imediatamente, né? Então essa é a situação. Não tem como eu confiar em Deus e deixar a minha vida particular à solta, né? A música do Zeca Pagodinha, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá, né? Eu preciso me preocupar com isso, né? O cristão, em particular, precisa estar atento, né, ao seu exemplo. Aliás, tem uma frase, né? Me foge agora o autor dela, que a gente deve pregar em todo o tempo. Se necessário, atribuída a Francisco de Assis. Se necessário, utilize palavras. Então, não há mesmo como separar. A gente está falando de confiança, né? Interessante. E aí o senhor coloca aqui que eu tenho uma confiança em Deus, mas lá fora as relações elas estão abaladas, não tem confiança, porque às vezes até minha postura é antiética. Então a minha postura com Deus, minha confiança com Deus está abalada, porque eu não vivo a fidelidade das escrituras no dia a dia com aquelas pessoas. Vou fazer negócio, meu negócio é espúrio. Mas eu tô na igreja e tô... Eu confio em Deus que aquele negócio Ele vai estranho, né? Eu vi aquela história me lembrei agora aqui, me permita. Não, manda base. Devia no banco, não, pega uma flanelinha lá, passa na porta do banco, que a dívida vai ficar zerada. Vai quitar. Vai quitar, não é assim, né? Não funciona dessa forma. E tem uma outra questão também, acho que é importante dizer o seguinte, que às vezes eu tomo decisões inconsequentes e quero dizer, não, eu confio em Deus. Né? A gente estudou agora, acho que há 2 ou 3 domingos atrás, uma lição sobre a perseguição na escola bíblica dominical. Eu tive o privilégio de ministrar essa aula e um dos pontos que a gente comentou foi o seguinte: muita gente atribui situações inadequadas
algum tipo de dificuldade na sua fé cristã, a perseguição. Mas, na verdade, foi um comportamento inadequado da pessoa, às vezes até na boa intenção de pregar o evangelho, mas foi assim, sabe aquela pessoa que não avalia cenário, né? Tá no ônibus ali, começa a gritar alto para todo mundo e tal. Se você não aceitar a Jesus, você vai pro inferno. Ok, isso é verdade mesmo. Quem não aceitar Jesus, sim, vai pro inferno. Mas tem forma e momento para se dizer isso. Precisa ser adequado, né? Precisa ser adequado. A forma, né? E a mensagem. Há muitas maneiras de se dizer uma verdade. Então, é por aí. Eu acho que eu só peguei um gancho aí para trazer para cá, né? Para tentar exemplificar aqui. Que muitas vezes eu sou inconsequente e digo, não, eu confio em Deus que... Não, peraí. A confiança... tem que ser, tem que balancear aí as questões, né? Deus também nos deu capacidade para pensar sobre. Com certeza. É a ideia, né, nessa ilustração que o senhor trouxe, de alguém que está fazendo algo errado, está sofrendo por esse algo consequências errado, e ainda assim não consegue reconhecer, né? Que é por culpa... E joga a culpa em Deus, né? Eu confio no Senhor, Deus. Ou às vezes diz que está deixando de confiar em Deus porque deu alguma coisa errada, mas a verdade é ele que está... Aí tem o outro lado também, é o outro extremo, né? O outro extremo. Que ele fala, não confio mais em Deus porque Deus não fez o que eu queria. Peraí, não é desta forma, né? É interessante. Eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, pastor Thiago, voltando Sim. nessa questão do LGPD, que hoje nós temos a oportunidade de ter essa implantação do LGPD dentro da nossa DCMI, né? É um processo que a gente tem partido de uma percepção bem orgânica, tentando entender os cenários, né? O senhor está conduzindo, né? É o observador maior de todo esse processo. E isso, particularmente na sua caminhada dentro desse serviço, é a primeira vez trabalhando na igreja, seria isso? No ambiente de instituição religiosa, sim. Entendi. E como é que é a sua percepção a respeito disso, né? Como é que o senhor olha esse cenário? Eu sei que a gente trabalha com dados, né? Todas as igrejas que são minimamente organizadas têm fichas cadastrais, têm informações. Hoje em dia a gente já trabalha com redes sociais, existem imagens, fotos, vídeos, enfim. Como é que é a sua percepção olhando, né, com um olhar técnico para essa questão da igreja? Como é que o senhor tem percebido isso? Então, não muda os desafios, né? Quando eu olho para uma instituição religiosa, uma igreja como a nossa, ou uma outra instituição, uma empresa, seja ela pública, privada, os desafios são semelhantes, né? Porém, né, no ambiente religioso, no ambiente de igreja, tem algumas características específicas, alguns pontos que eu preciso prestar mais atenção, né? Como, por exemplo, com as mídias, né? Porque o ambiente de culto é um ambiente privado, né? E claro, a gente precisa, enquanto igreja hoje, igreja moderna, igreja dos dias atuais, contemporânea, eu tenho que utilizar, tenho que me valer das redes sociais. Sim. Então, aí entra alguns cuidados, né? Por exemplo, num ambiente onde a presença de Deus é esperada que se manifeste, e quando a presença de Deus se manifeste, você sabe muito bem como a gente se entrega, se derrete, não é? E é maravilhoso isso, vamos dizer de passagem, é maravilhoso nos entregar ao Senhor. Aliás, essa é uma das bases, vou até fazer um spoiler aqui, né? Essa é uma das bases da confiança nossa em Deus. Sim. É a relação com os outros, é a comunhão, é o culto, é a celebração, de se entregar, de ser vulnerável, né? Então ali é o lugar para isso. Agora, quando você tem uma mídia muito ativa, né, e ela ela precisa ter alguns cuidados, por exemplo, para não expor um momento íntimo de alguém. Por exemplo, quando ela está tendo essa experiência, vamos assim dizer, com Deus, né? Então, esse é um exemplo de desafio que a igreja tem. Interessante. E é interessante porque o senhor trouxe uma palavra aqui dizendo que é um ambiente privado,
E a ideia de muitas pessoas, não, mas a gente até chama de culto público, Uhum. né? E às vezes pode trazer essa Essa dificuldade, confusão, essa confusão. É público porque qualquer pessoa pode acessar, mas existe uma relação de privado, né? É um Sim. ambiente onde ali está sendo prestado um culto a Deus, as pessoas estão, o senhor diz, tem essa confiança de que aquele ambiente é um ambiente em família, um ambiente de adoração, enfim. Então, às vezes, unir esses dois lados, né? Público e privado, parece que fica meio complexo na mente, né? Eu não sou da área jurídica, né? Mas a gente sabe que o ambiente de culto é protegido por lei. Uhum. Então, nesse aspecto, ele é privado. Ele é público porque qualquer pessoa pode participar. Mas quando as pessoas se reúnem ali e vão oferecer um culto a Deus, ele é privado. Uhum. Mas eu desço ainda mais, ele é mais privado, não sei se é privado ou privativo, assim, no sentido da pessoa, do indivíduo, né? Se ela está tendo ali, vamos dizer, uma experiência única com Deus, né? Então eu preciso tomar cuidado com isso, enquanto instituição. Sim. De eu, por exemplo, publicar isso nas redes sociais. Isso já tivemos casos aqui, próximo de nós, de igrejas que foram autuadas, né, em função de divulgação de imagens que depois gerou consequências para a pessoa que era objeto daquela imagem, objeto daquela situação, né? Então esse é um ponto de atenção. A lei é boa, né? Mas sempre a gente tem que ter, sempre tem vamos assim dizer, os dois lados, né? Sim. Assim como a internet, como as redes sociais, é boa para divulgar o evangelho. Agora eu preciso tomar cuidados também, né? Com certeza. E às vezes as pessoas podem até se perguntar nesse sentido, né? Mas por que eu preciso pensar, né, na Lei Geral de Proteção de Dados quando eu penso na igreja? Não é um luxo desnecessário, é uma necessidade, né? O senhor está colocando aqui, se eu não identificar esses gaps que vão acontecer ali dentro, eu posso trazer problemas para a organização, para a igreja, Para a né? instituição. Para a instituição. Exatamente. Então, não é nem eu querer fazer isso, é eu necessitar, proteger e preservar. Seria isso, Nós somos, costumo dizer que, e também não sou o primeiro a dizer isso, né? Nós somos cidadãos de duas pátrias, né? Nós estamos aqui, existem leis que precisam ser seguidas. Então, nesse aspecto, é mais do que isso, né? Ninguém gostaria, acho que é uma forma fácil da gente pensar, de tangibilizar isso, é o seguinte, né? Eu não gostaria de ter a minha imagem, né, exposta na internet numa situação de vulnerabilidade minha, mesmo que diante de Deus. Sim. Ninguém gostaria disso. Então, eu acho que esse é uma das questões, né, como o pastor citou a questão das redes sociais, né, e não tem como a gente fugir disso, esse é um ponto de atenção. Esse é um ponto de atenção. E eu poderia, né, até colocar assim para o senhor trazer, eu sei que tem líderes, né, quem sabe pastores que estão acompanhando, ouvindo esse bate-papo sobre confiança em Deus, confiança nas nossas relações, enfim. Pensando na questão do LGPD, o que poderia ser feito, né? Tem pessoas que estão lá exercendo sua liderança, pastor, o que pode ser feito para ajudar a minimizar esses riscos de a igreja ter um dissabor, de levar um processo, enfim, nesse sentido? O senhor poderia colocar algumas coisas que são algumas precauções que poderiam ser feitas? Maravilha, excelente sua pergunta. No sentido de olhar para dentro da igreja, para dentro da instituição, para a liderança como um todo, e aí, como é que eu me preparo para essa nova realidade? Por mais que a lei é de 2018, já se foram 7 anos, mas já se foi 7 anos, mas ainda é novo para muita gente, né? Então, o primeiro passo, eu diria, é a conscientização. É iniciar um trabalho de cultura, conscientizar as pessoas para a nova realidade, né? Já se passou 7 anos, mas é novo. Tem uma nova realidade. Muita gente nem sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o primeiro passo é falar sobre, né? O segundo passo, pastor, eu diria assim, que é entender os processos. E eu diria, né, se tem algum pastor acompanhando a gente aqui, é bacana o seguinte, quando você vai mapear processos, a gente tem experimentado isso, você identifica oportunidades de melhoria, são, vamos dizer, resultados secundários. Você está mirando, cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas quando você mapeia processos, você identifica que tem dados sendo coletados de forma demasiada, que você está correndo riscos desnecessários,
que muito dado está sendo compartilhado com quem não deveria ser compartilhado, e assim por diante. Então, o segundo passo, primeiro, conscientização, segundo, mapear processos, porque se eu não gerencio, alguém já disse isso, né? Não há como gerenciar se eu não meço, se eu não conheço. Então, eu mapeio o processo, eu entendo como as coisas acontecem, e aí eu gerencio melhor. Né? Eu ganho. Aí você faz, por exemplo, depois do mapeamento de processos, vou entender quais são os principais riscos, e aí eu vou botar luz, vou botar uma lupa em cada um desses riscos mais críticos, vou trabalhar. E é um processo que começa com um projeto, mas ele vira um processo e é de melhoria contínua o tempo todo. Né? Você estabelece uma governança relativa a essa questão da privacidade, da segurança da informação e da melhoria de processos continuamente. A igreja como instituição não é diferente de... Em uma outra oportunidade a gente vai poder falar, né? Sim. Sobre planejamento estratégico, por exemplo. A gente precisa pensar sobre isso enquanto instituição, não enquanto organismo. Fica a dica, viu? Vivo. Tem um episódio sobre isso. Vamos falar. Vamos falar. Né? Uma coisa é você ser parte de uma igreja, organismo, ou ser parte de uma instituição. É preciso. É difícil, às vezes, até de separar esses dois mundos. Água e óleo, né? Parece na mente de alguns, não... Água e óleo na mente de alguns, né? Vamos cuidar só pra gente não dar muito spoiler, né, pastor? Vamos lá, vamos devagar. Fica a curiosidade. Fica a curiosidade. Mas, enfim, só para pegar um gancho mesmo, eu preciso pensar igreja como instituição também. Preciso melhorar. Não tem jeito. Até porque eu tô me valendo, né? E agora pensando de forma mais abrangente, mas eu tô me valendo de recursos dos irmãos, né? De contribuições, que é a igreja, que é o povo. Então, eu preciso pensar sobre isso. Com né? certeza. E quando eu penso na privacidade, estou pensando na privacidade dos membros daquela igreja ou de algum visitante, ou simpatizante da igreja. Né? É uma proteção tanto para a instituição quanto para o membro que faz parte da instituição, né? Exatamente. Essa questão até para, acho que trazer para a vida real ali, esse mapear processo por exemplo, eu vou fazer um cadastro de membros. Então seria pegar qual é o processo, cada etapa desse processo do cadastro de membros. Seria isso? Legal isso que o senhor está perguntando, pastor. O que é um processo, né? Porque às vezes para algumas pessoas fica... E eu acho que até uma outra palavra que caberia melhor, que seria mapear atividade. Atividade. Ou seja, o pastor citou uma atividade, cadastrar membro. Né? Eu tenho uma outra atividade, cadastrar um visitante. Eu tenho uma outra atividade, vamos lá. Retiro. Enfim, inúmeras, mas a gente está falando de cadastro. Mas tem a tesouraria, né? Tem a ordenação a obreiros, né? Pastor, evangelista, diácono e tal. Enfim, tem outros processos e atividades dentro da igreja que, quando eu vou mapear, no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou mapeando o ciclo de vida do dado. Né? A gente diz que tudo na vida tem um início, meio e fim, inclusive os dados pessoais. O tratamento dos dados pessoais. O que é tratamento? O uso dos dados pessoais tem um início, um meio e um fim. Então, por exemplo, vou pegar lá um recém-chegado à igreja, você vai cadastrá-lo. Ele vai ficar conosco ali, por exemplo, sei lá, 10, 15, quem sabe até a morte. Né? Quando ele morrer, por exemplo, eu preciso baixar os dados dele, do cadastro. Chegou ao fim. Mas se porventura no meio do caminho ele pede desligamento, eu preciso parar de tratar aquele dado também. Então, mapear o ciclo de vida do dado é entender quando começa o processo todo, né? Por exemplo, eu estou tratando o dado de cadastro. Um processo secundário é enviar os dados para como é que fala? Uma gráfica, uma pequena gráfica para emitir a carteirinha de membro. Não sei nem se existe ainda, né? Impressão da carteirinha de membros, né? Mas, enfim, você imprime lá a carteirinha de membro? Provavelmente não é a sua igreja que faz, algum terceiro faz. Eu tenho que assegurar que esse terceiro vai receber esses dados, vai tratar de forma adequada,
e ao final do tratamento vai apagar esses dados, não vai usar esses dados para outra coisa, né? E assim por diante. Então, eu não sei se eu consegui ser preciso na resposta, mas mapear a atividade, mapear o processo é isso, eu entender por onde o dado passa. Qual é a finalidade desse tratamento? Então, se eu cadastrei um membro, qual que é a finalidade? Gerir a vida desse membro na igreja. Então, convidar ele para um retiro, para oração, para uma capacitação, etc. e tal. Eu não posso jamais pegar essa base de dados, por exemplo, e passar para um político para fazer campanha. Jamais. A finalidade é outra, né? Então, por incrível que pareça, né? No passado a gente via muita coisa assim, em muitos lugares. Então, só para citar como exemplo, né? Interessante. Eu me lembro que em uma das nossas reuniões do comitê do LGPD, ali da DCMI, o senhor falou justamente algo que nessas colocações o senhor trouxe novamente aqui, que enquanto nós estamos mapeando esse processo, a gente descobre outras coisas, né? Exato, descobre outras atividades. Outras atividades. Eu me lembro disso porque, querendo ou não, a gente está pensando em um caminho, uma trilha. Isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente já está pensando que, ao longo do caminho, vão surgir outras coisas que vão ser resolvidas por causa da trilha da questão do tratamento dos dados, né? E olha que bacana isso, porque isso ele retroalimenta a gestão. Aí você, opa, mas tem esse processo, como é que tá isso? Com quem tá? Quem que cuida disso? Parou, tinha que ter continuado, e por que... E o sistema tal? Tem as medidas de segurança? Não tem? E por aí vai. Interessante. É muito bacana. Mais alguma questão, além dessas duas que o senhor pontuou, que seria interessante observar? Tratando no contexto da LGPD na igreja. Na igreja, né? Teria muita coisa para a gente falar. Bom, a gente falou da conscientização, do mapeamento. O mapeamento te leva a uma análise de riscos, te leva a um roadmap de ações, um plano de tratamento efetivamente desses riscos. E aí isso entra na veia, né? Eu costumo dizer, quando de fato há compromisso, especialmente do comitê, né? O pastor citou agora há pouco um comitê de privacidade, onde as pessoas se reúnem olhando para aquilo, e que tratam os desvios, porque é normal, às vezes tem um desvio aqui, outro ali, e trata e vai corrigindo, então você gera aí a cultura de fato de segurança da informação, de privacidade, e de novo, a gente confia ou é confiável também. Já que a gente está falando de confiança, né? Sim. Eu confio em Deus, eu confio nas relações, eu confio nos negócios, com quem eu faço o negócio, mas eu também preciso ser confiável enquanto pessoa. E enquanto igreja também, enquanto instituição também, eu preciso ser confiável. Se uma igreja, se uma instituição vaza dados dos seus membros, essa instituição, ela é confiável? Né? Fica aí um ponto de interrogação. Então tem muito, é muito amplo isso, né? Então, de novo, fechando esse ponto aqui, o que eu destaco é a cultura, é você de fato trazer essa preocupação, né? Que não deixa de ser uma preocupação com o reino de Deus, porque eu estou me preocupando com as pessoas. Sim. E o reino de Deus é feito de pessoas. Com certeza. E o senhor tocou num ponto muito interessante, que é essa confiança na instituição, né? Na instituição. Então, não é de alguma forma assim, lançando dúvidas sobre a índole da instituição, mas quando a instituição pensa em rever os seus processos, ela está querendo se resguardar ainda mais para que essa confiança que ela quer promulgar, não só para os membros internos, com certeza para os membros, mas também até para as pessoas que estão do lado de fora, né? Isso também pesa muito nessa apresentação, né? É legal isso, porque, veja só, confiança também ela é percebida. Ela não é visível, né? Ela não é tangível, você não pega o confiança. Eu percebo a confiança. Então, as pessoas, quando eu falo de uma instituição ser confiável, como ela se posiciona. As pessoas veem a instituição como confiável, né? Agora, se ela vaza dados, qual é
a imagem que ela está passando para que as pessoas né, crie o seu conceito, crie a sua percepção de confiança. É muito difícil, né? É muito difícil. É. Mas tudo que eu faço, né, para proteger essa questão da confiabilidade, eu também, igual o senhor falou, é subjetivo, né, por assim dizer. E não há garantias. E não há É garantias. importante dizer isso também, né? Porque se houvesse garantias, não invadiam a NASA, né? Nós não veríamos problema com o INSS, não veríamos problema com o GSI, não veríamos problema com o Pix. Recentemente tivemos problemas sérios com o Pix. Não é infalível, né? Não é, segurança 100% não existe. Agora, se eu não faço nada, a probabilidade de os problemas serem ainda mais críticos, né, e às vezes caóticos, é maior. E seria possível dizer algo como restaurar essa confiança, pastor Thiago, nesse âmbito? Porque eu sei que, querendo ou não, às vezes por causa de algum tipo de circunstância, às vezes não foi proposital, por assim dizer, né? Sim. Foi uma falha no processo, enfim. Existe algum mecanismo que possa ajudar a restaurar, né? Começar, o senhor já falou desde o início, né? Sim. Restaurar a confiança, ou construir confiança, ou num caso como esse, restaurar a confiança. Será que é possível trazer? Porque pode ser que tenha alguém que dizendo, olha, perderam a confiança no meu processo, enfim, seja na empresa, na igreja, às vezes até na vida particular, né? Sim. Como é que a gente faz para poder começar a restaurar esse processo de confiança? Desafiador, né? Desafiador. Porque criar confiança leva tempo, né? E restaurar a confiança eu acho que é mais difícil ainda, né, pastor? Mas não é impossível, né? Aí tem uma outra palavra que eu gosto bastante, que ajuda nesse processo da confiança, é a transparência. Quanto mais transparente a instituição a pessoa maior é a possibilidade dela construir essa relação de confiança, seja com uma entidade, né, uma outra instituição, no caso de uma empresa com outra empresa, seja de uma relação interpessoal, ou seja, numa relação com a própria instituição religiosa. Se eu tenho algum problema que manchou a minha reputação, manchou a credibilidade, né, quebrou a confiança, eu preciso juntar os cacos. Como é que eu faço isso? De novo, a receita é a mesma, eu preciso rever processos, eu preciso fazer a lição de casa e eu preciso comunicar, eu preciso mostrar. Sim. Tem uma outra frase que as pessoas usam muito, né, que não basta ser, é preciso parecer. Né? Então, esse é preciso parecer tem a ver com a transparência, com a comunicação. E nós somos bons, né? Enquanto igreja, enquanto povo de Deus, nós somos bons em comunicação. Para comunicar a palavra de Deus, né? E por que a gente às vezes falha na comunicação no que tange a administração, no que tange a processos? Então, assim, acho que é uma oportunidade de aprendizado, né? Então, se alguém teve algum problema, respondendo especificamente essa questão, se alguém teve algum problema, quebrou a confiança, é juntar os cacos agora, é rever processos, é comunicar. Essa é a palavra-chave. Na minha visão, tá? Humilde visão. Com certeza. É assumir a responsabilidade e comunicar de maneira exatamente, claro. Adequada. A gente está caminhando para o final, o nosso tempo voa aqui, mas eu queria perguntar, o senhor tem alguma história, alguma ilustração para compartilhar, né, que seja concreta nesse sentido de confiança? Eu queria, você até reservei aqui, pastor Eliel, tem uma história que é uma ilustração, né? Não é uma história que eu vivi, mas a gente está falando de confiança. Agora, abrangendo um pouco mais, né? Toda vez que a gente fala de confiança, está falando de relacionamento, está falando realmente de acreditar naquilo que você não está vendo, no invisível, né? Por exemplo, você vai passar uma ponte, né? Você não vai checar todos os parafusos, se a madeira é nova, se não é. Você simplesmente confia que existe uma ponte que foi bem feita, tem uma engenharia por trás, e etc. E você confia e passa. Tem um outro exemplo bem interessante,
que eu gosto, né? Interessante para mim, talvez não seja para você, mas enfim, eu gosto bastante, que eu acho que exemplifica, tangibiliza a nossa relação com Deus também, de um menino que estava viajando de avião e o avião passava por muita turbulência, tanto é que as pessoas já estavam assim assustadas, com medo do avião cair, etc. Esperado. Desesperados, e o menino estava bem tranquilo. Aí alguém perguntou, ficou incomodado com aquela situação e perguntou: vem cá, você não tem medo do avião cair, não? Aí ele responde assim: olha, eu não tenho medo. Mas por que você não tem medo? Meu pai é o piloto, né? Então, eu acho que isso tangibiliza bem essa questão, especialmente da nossa relação com Deus. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nossa vida familiar, muitas vezes temos muitas turbulências, né? E aí, se a gente deixa de confiar em Deus, a gente cai numa vulnerabilidade, a gente corre o risco de se frustrar, de se desanimar na jornada e etc. Mas a gente precisa lembrar que quem está pilotando a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. A gente precisa confiar nele. Ele é o nosso Pai. Então, aconteça o que acontecer, a gente precisa confiar em Deus. Amém. Acho que essa, para mim, assim, é uma ilustração que fecha no meu coração, né? A importância de confiar em Deus. Amém. Como uma âncora da alma. Como uma âncora mesmo, sabe? Confiar em Deus é como... Tem um outro exemplo também. É como a pessoa que salta de paraquedas, né? Ele confia que a hora que ele puxar a cordinha, vai abrir. Uhum. Né? E às vezes, eu nunca saltei de paraquedas, né? Você já teve a oportunidade, não? Ainda não, mas tenho vontade. Ainda não? Tenho vontade. Minha filha tem vontade, eu não tenho, eu não tenho essa coragem. Eu não confio tanto, sabe? Mas quem salta de paraquedas diz que tem dois, né? Uhum. Tem um reserva, né? De emergência. O de emergência. Então, às vezes, você saltou, está confiando em Deus, parece que não abre. Você puxa e não abre. Mas sempre tem o de reserva. E o de Deus não falha. Então, por exemplo, talvez a gente vá buscar o principal, né? Esse primeiro, nos recursos da vida. Uhum. E nem sempre ele abre. Aí você abre, meu Deus, vou morrer, não vai dar certo, vou me esborrachar no chão. Mas tem o de reserva, que é o de Deus. Não deveria ser assim, né? Deveria ser o de Deus o primeiro, né? Uhum. Mas eu estou sendo realista. Você também... E na perspectiva humana, né? E na perspectiva humana. Que geralmente a gente está tentando fazer de tudo para poder... Por nós. Mas... E dependendo da abordagem que você analisa, não está errado não, também. Humanamente falando, né? Porque o Senhor diz assim na sua palavra: esforça-te, que eu te ajudarei, que eu te ajudo. Então, depende da perspectiva, né? Mas enfim, eu acho que é isso aí, é confiar no paraquedas de Deus, né? Amém. Ele vai abrir. Ele não te deixa. A hora que está afundando, ele segura na mão. O justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. O Senhor o levanta. Então é preciso confiar, né? É isso aí. Eu vi uma ilustração alguns anos atrás sobre o elevador, né? Ele falou assim, a pessoa trouxe essa ilustração, alguém perguntou, o que é fé? Ele falou, fé é ter essa confiança, ter essa segurança. Ele falou, mas como isso, palpável? Ele falou, quando você entra no elevador, você sobe todas as vezes para verificar os cabos? Uhum. Outro exemplo interessante, já vou anotar aqui para mim, né? Você não vai lá subir, vai ver se tá firme, não vai ver todo o processo, né, do elevador. Confiança é saber que você vai entrar e que tá seguro. Claro que a ilustração nunca é perfeita, né? Sim. Mas assim, pensando sobre Deus, é aquele que diz assim, vocês estão na palma da minha mão e ninguém as arrebatará, né? Então exatamente. É uma segurança plena. E a nossa vida, né, toda ela, se você não estabelece relação de confiança, você não sai de casa, né? Não. Você pega o ônibus, por exemplo, um coletivo, você confia que o motorista é habilitado, que é adequado, que não... Enfim... Você pega um Uber, um táxi, qualquer coisa, tem que confiar que o cara tem que confiar, você pegou um avião, você confia. É uma relação de confiança. Mas para além desse mundo visível, né, de situações visíveis, a confiança é sempre invisível. Sim. Isso que é bacana a gente ter em mente, né? Quando você confia, você está confiando em algo
que você não vê, né? E em relação a Deus, isso, né, a amplitude é muito maior. Com certeza. E dá para pegar isso também, até porque a gente falou sobre confiança nas relações humanas. Uhum. Eu me lembro que a minha esposa, ela precisou ir até um lugar onde eu estava e ela teve que pegar um Uber. E estava com os meus filhos ali junto. E o rapaz que veio pegar ela era pela manhã e ela viu que ele estava visivelmente afetado pelo sono. Uhum. E ela ficou muito Já não temerosa. confiou, né? A confiança estava abalada nesse sentido. Então, é perceptível, né, quando existem determinados ambientes, determinadas relações, enfim, que já estão dando sinais que não são seguras o suficiente. E às vezes a pessoa está até afetada emocionalmente e às vezes não consegue ter um senso crítico tão aguçado, né? Aí é a hora de se cercar de pessoas que possam ajudar nesse sentido. E aí você vê como uma coisa vai ligando a outra. Aí, por exemplo, a sua presença para nós, como a DCMI, que temos procurado, né, levar as coisas da maneira mais séria possível, mas o senhor tem um olhar técnico sobre isso. Então, assim, para além de todo o nosso envolvimento emocional em tudo aquilo, o senhor vem e nos ajuda a olhar, né, para esse macro e analisar, olha, isso aqui é bom, mas o processo aqui precisa ser melhorado, senão vai ter problemas nesse sentido, enfim. Então, de ambos os lados, É um quebra-cabeça, né, pastor? quebra-cabeça. De novo, nós temos responsabilidades a cumprir aqui enquanto cidadão, enquanto administradores de igreja. Porque o pastor não é só o pastor espiritual, né, o líder espiritual, ele é administrador também. Nem que ele não queira, é uma necessidade, né? Especialmente na nossa cultura, né? Sim. Assembleiana, o pastor, ele é o líder espiritual e é o administrador. Então, Ao mesmo tempo. É um desafio para os pastores, né? Diria-se de passagem, né? E exige-se expertise. E se não tem expertise, né? Tem a oportunidade também de buscar apoio, enfim, né? Muito bom, professor Thiago. Nessa linha, né? Mas a gente ainda vai sentar e conversar um pouco sobre essa questão até estratégica, né? Da igreja, porque... Deixando só um gostinho aqui, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar que esses aspectos são meio anti-espiritual, né? Pensar sobre planejamento estratégico, essa questão organizacional. Será que isso tem a ver com Deus, né? Mas a gente vai chegar lá e vai conversar sobre esse assunto. Vai ser uma... Deus é o Senhor da igreja. Né? Por que se preocupar com isso, né? Exatamente. Muita gente pensa... não vai fazer tudo, né? Só orar e resolve. Às vezes não é bem assim, né? Orar é fundamental, mas agir... também, né? Também. Sem dúvida. Pastor Thiago, muito bom estar contigo nesse tempo, né? Tê-lo conosco na DCMI, nos auxiliando nesse processo de alegria toda minha de LGPD, auxiliando também, né, na equipe de planejamento estratégico da DCMI. Gratidão a Deus pela sua vida e daqui uns dias a gente volta a conversar com toda certeza. Tá bom, pastor. É sempre muito bem-vindo aqui. Alegria toda minha sempre estar contigo aqui. E se me permite, eu queria, só para fechar aqui a minha fala, né, deixar uma reflexão ao ouvinte aqui. Talvez você esteja vivendo, né, um tempo de desestabilidade, né, de instabilidade na sua confiança. E a pergunta é, qual é a ponte que você está atravessando, né, e que você não está seguro, né? E você também é uma ponte. Eu, pastor, sou uma ponte. Pastor Eliel, me permita dizer, o senhor também é uma ponte, onde muitos confiam em ti, né? Muitos confiam em mim, né? E como é que é ser essa ponte para alguém também? Só para a gente refletir, né, sobre isso. A gente está falando de confiança, né? Então, para eu fechar aqui a minha fala, em que aspecto, né, a gente precisa confiar mais em Deus, né, para passar essa ponte que a gente precisa passar, mas em que aspecto a gente precisa confiar ainda mais em Deus para ser essa ponte para alguém passar, né? Queria deixar isso aqui para a gente pensar. Muito bom, uma reflexão final. Que benção. Obrigado, pastor Thiago, de coração, por esse tempo. E muito em breve nós vamos sentar de novo para conversar mais um pouco. Valeu, pastor. pastor. Você e tua família em tudo, em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigado pela confiança, por esta rica oportunidade. Desejo também as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, seu ministério, sua casa. Enfim, conte sempre com a minha ajuda e que eu possa manter
a confiança. Amém. A ponte guia. Amém. Obrigado, pastor Thiago. Valeu? E para você que nos acompanhou até aqui, eu sempre digo, gente, é um episódio melhor do que o outro, com certeza, muito edificante para a vida de todos nós. Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem o link do compartilhar. Compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que esse aprendizado pode tocar, e tocou sim teu coração e a tua vida, mas pode alcançar outras tantas pessoas, tá bom? Eu te espero no nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe e um grande abraço.